Pauta em Debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Eu sou Luiz César Lázari e estamos no ar com o Pauta em Debate. Nesta noite, no Pauta em Debate, recebemos a presença do presidente da Sociedade Psicanalítica do Paraná, Dr. Ricardo Baracho dos Anjos, e também do psicanalista Luiz Cláudio De Rocco. Dr. Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado, ótima Luiz. Noite. Obrigado. Luiz, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, ótima noite. Luiz. Obrigado, boa noite. A gente vai, claro, falar sobre a psicanálise, sobre a questão da mente. E, para começar, eu quero mostrar aqui o livro que está sendo lançado do Dr. Ricardo Baracho dos Anjos, Terapia Psicanalítica Empreendedora. Olha só, aqui a capa, Terapia Psicanalítica Empreendedora. Doutor Ricardo, por que empreendedora? Muito bem, Luiz. É um prazer estar aqui no seu obrigado. programa pela primeira vez. Eu comecei no consultório a ouvir muitos empresários, atendo muitos empresários no consultório. E eu comecei a perceber esse tema, empreendedorismo, no dia a dia deles com as empresas. Eu comecei a perceber que, além da questão do manejo com as suas empresas, eu notava uma questão de autoestima ligada a uma dificuldade a exercer a profissão de empresário. E isso me gerou curiosidade em pesquisar o tema. Eu fui atrás desse tema e pude entender que empreendedorismo não é só uma questão ligada a quem tem uma empresa, né? Quando eu era criança, por exemplo, eu imaginava esse tema e falava assim, isso é muito longe da minha realidade. Empreendedorismo é algo ligado a um empresário. Eu fui ver nas bases assim desse tema, na etimologia da palavra, que o ato de empreender é simplesmente fazer algo. É fazer algo. A senhora que corta o coco e faz a cocada de manhã e tem o trabalho de preparar a cocada ou o pão, é uma empreendedora. A criança que vai ao banheiro, logo na infância, e chama a mãe para olhar o que ela fez no banheiro, ali temos um ato empreendedor também, né? Então, em tudo que é ligado a fazer algo, temos um ato empreendedor. Eu comecei a pensar, já que empreender é fazer algo, dá para ligar com a psicanálise, porque trabalha muito com como o sujeito se observa e se vê. Então, pensamos, a princípio, nesse começo de tempo, para trabalhar o livro. Vocês têm aqui um subtítulo, A Reconstrução do Crer no Ser para o Fazer. Perfeito. Como é isso? Eu notei que muitos que eu atendo no consultório, empresários ou não, a pessoa tem uma crise quanto a como ela se interpreta. O Lacan, que é um teórico da psicanálise, ele fala muito que o ser humano adoece de interpretações. Então, podemos estar pensando que estamos doentes, sem estar doentes. Uma questão como interpretamos a vida. Interpretar até o modo como nós nos enxergamos, como nós nos vemos, né? Assim, isso é oriundo da história de vida, da relação com a figura paterna, a figura materna. E dependendo do manejo dessa criação, a pessoa pode ter uma dificuldade em não crer no seu ser. Ela não se ousa, ela não se coloca, não se autoriza a fazer alguma coisa traumática na história de vida, alguma coisa sabotadora. Então o livro propõe esse resgate, a reconstrução do crer. Nós só fazemos alguma coisa quando cremos no nosso ser. Crer no ser é ter uma postura muito firme consigo mesmo, não deixar-se pelo que escuta dos outros, né? Assim, os comentários sabotadores, né? Movidos pelo ciúme, pela inveja. Então, é reconstruir essa crença no ser para o fazer. Luiz Cláudio, pelo que eu estou entendendo, o ponto central é o equilíbrio, a pessoa entender que ela tem limitações, tem defeitos, mas ela acreditar no seu potencial. Exatamente, porque se ela não tem, já desde a infância, como o Dr. Baracho falou, né, ela já tem ali, ela está fazendo, está tendo aquela primeira reação, pegando até o gancho que ele disse lá da criança, quando ela faz a sua primeira obra lá e chama os pais para olhar. Dependendo daquele ponto de vista que o pai já fizer, ou negativo ou positivo daquilo que ela fez, vou dar um exemplo aqui, a criança foi lá, fez, e aí chega lá, poxa, olha aí a caca que você fez. Quer dizer, já pôs um ponto de equilíbrio negativo, né? Depois culpa. Exatamente, já jogou um peso, uma culpa em cima dela. Aí chegou, não, olha, parabéns, olha, legal, né? Isso você daí, conseguiu. Você conseguiu, você já está incentivando a criança a não crer, que ela já está começando a crer que, olha, eu tenho potencial, eu posso fazer. E ela cria já um equilíbrio saudável que ela tem potencial para fazer. Nós somos resultado
daquilo que nossos pais e do que a sociedade nos fala desde a infância, é isso? Isso mesmo, Luiz. E podemos perceber no livro, fazendo uma análise da história do ser humano, a gente nota que a sociedade atual é uma sociedade que brinca com os brinquedos prontos, né? Assim, nós somos levados a apertar parafusos o dia inteiro. Eu me lembro daquele filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, onde ele passa o dia inteiro apertando parafusos na empresa, ele vai almoçar, ele sai apertando parafusos, ele vai embora depois do fim do expediente, apertando parafusos. Então a gente tem apertado muito parafusos, né, assim, e não tem tido tempo para pensar, refletir, olhar-se melhor, né, assim, estamos muito condicionados. Então o livro é uma proposta da pessoa passar a montar o próprio brinquedo. Lembra do carrinho de rolemã da nossa infância? Eu tive muitos. Maravilhoso, não era só andar, teve muitos. Maravilhoso não era só andar de carrinho de rolemã, era você pegar a madeira, montar, construir na tua garagem, aquela alegria em construir, ficava doida sua mãe, que bagunça que é essa aqui em casa? Eu vou ter que interrompê-lo, porque eu estou falando de carrinho de rolemã, eu estou lembrando de papagaio, né? Nós chamamos papagaio, alguns chamam de pipa, sim, né? Sim. Eu acho um absurdo hoje você comprar pipa pronta. Pipa pronta. Tá? E os pais vão lá, às vezes até onde solta a pipa, lá tá o vendedor de pipa, vendendo pipa pronta, é 5, 10 reais, é baratinho. Sim. Mas fazer a pipa e ensinar o filho a fazer a pipa é algo que é sensacional. É sensacional. Sensacional. Então você leva a pessoa a montar os próprios brinquedos. E para poder fazer isso, ela tem que ter alguns comportamentos, que é o de se autorizar. O Lacan falava que o analista se autoriza por si mesmo. Não adianta a instituição que ele estudou dar para ele um diploma que o autoriza a exercer, se ele não se autorizar. Se autorizar é o quê? Compromisso ético que a pessoa tem com ela mesma. Eu me autorizo, eu tomo a frente da minha vida, né? Assim, eu confio em mim, eu tenho uma leitura muito boa de mim. Então é montar esse brinquedo próprio, resgate desse ser empreendedor que todo mundo tem. Ninguém nasce sem saber empreender. Temos uma tendência, uma pulsão, que Freud falava que é uma energia que nos leva a alguma coisa, né? Assim, é interessante demais isso. Demais. Olha, eu fico imaginando, Luiz e Dr. Ricardo, que muitas pessoas têm um potencial enorme, têm uma condição, às vezes uma condição de vida até boa, mas por conta de algo que não conseguiu, de uma frustração, porque queria ser modelo e não foi, porque queria passar no vestibular e não conseguiu, enfim, acaba jogando todo o seu potencial para baixo do tapete, escondendo e vivendo às vezes muito triste. É comum pessoas assim procurarem vocês? É muito comum, porque a frustração, né, aquela frustração que a pessoa tem. A gente olha, existem alguns casos na psicanálise, né, que foram narrados por Freud, por Melanie Klein, por Anna Freud, que estudava principalmente os casos de crianças, né? Anna Freud se deu por esse caminho, e é engraçado que ela narra exatamente isso, né? Que isso vai causando na criança a frustração que ela vive sempre, aquela questão do eu não posso, eu não consigo. Tem a questão da sabotagem, que a pessoa se sabota, tem pessoa que tem medo de ser feliz. Por que eu tenho que ser feliz sendo que o mundo todo está passando fome? Por que eu tenho que ser feliz se na infância eu não fui feliz? Por que eu tenho direito de ser feliz agora? Pegando até o gancho do Dr. Baracho, da questão do Lacan, quando fala de se autorizar. Como é que eu me autorizo a ser um psicanalista se eu não, apesar de ter a formação, apesar de tudo, mas se eu não me autorizo, como é que eu posso ser um psicanalista? Se você não se autoriza, como é que você vai ser um apresentador? Como é que você vai ser um comunicador? Apesar de todos os títulos que você tem, de toda a credencial que você tem, todo o gabarito, mas você não... Então, essa autorização própria. E aí vem a frustração. Porque aí, se eu não me autorizo, eu estou reprimindo. E aí Freud coloca na questão que o que é reprimido tem que ser trabalhado. Tem que ser buscado ajuda para que possa trabalhar nesse recalque, né, que é o recalque que existe ali, para a gente poder ver onde é que eu posso, então, alcançar voltando lá, no equilíbrio, para eu poder ressignificar tudo na minha vida e seguir o caminho novamente. Eu estou fazendo uma análise aqui, né? Eu estou fazendo aqui uma sessão, claro, e estou aprendendo um monte. Mas assim, às vezes a gente também não se sabota, né? Usando o termo que vocês estão colocando muito claramente, quando nós temos medo do que pode vir pela frente. Então, eu vou até explicar um pouquinho mais. Às vezes a gente está com um projeto sensacional, uma ideia muito boa, né? Ou então, coisa simples, eu compro uma camisa nova, uma gravata nova, e eu olho e falo, nossa, vai ficar muito legal, mas aí eu fico com medo de sair com ela e eu peço a opinião de alguém, né? E esse alguém, muitas vezes, até sem muita maldade, fala, não vai dar certo, não vai ficar bom. Não é mais confortável acreditar
que não vai ficar bom, não vai dar certo e por isso eu não tenho que tentar? Não é uma justificativa para não fazer? Sim, Luiz. E aí nós podemos ficar na chamada zona de conforto em vez de ir para a zona de aprendizagem. Então a ideia realmente é essa, né? O ser humano é constituído na relação com o outro através da linguagem. Lacan falava isso, né? Então quando nós procuramos resgatar esse empreendedor, nós trabalhamos a questão da ressignificação, que é aprendermos a olhar diferente a mesma coisa. A pessoa vai ao consultório e fala assim: doutor, eu vim para esquecer o que eu passei. Aquele abuso, aquele trauma, não se esquece, mas se ressignifica. Aprender a olhar diferente a mesma coisa. Voltando naquele ponto que eu falei, de como interpretamos a vida, como lemos a vida. Então realmente é isso, é a questão de nós realmente sairmos da expectativa do outro, né? Eu uso a camisa assim, ou o que o outro pensa, o outro não tem influência em minha vida. Eu não sou o discurso do outro, eu sou o meu discurso. Lacan dizia o quê? Nós nascemos na expectativa do outro e fazemos análise para sair dessa expectativa, para ter essa autonomia, para se autorizar, ressignificar. E a neurose, que é uma das estruturas do ser humano, ela é muito ligada ao que o outro vai pensar, né? Assim, e o outro pensa, eu projeto no outro o que ele está pensando, mas é coisa da minha mente, né? Assim, eu me privo de pôr uma camisa, pôr um sapato, sair, eu tenho uma ideia maravilhosa, ao tomar o café da manhã, escuto uma frase na televisão ou de casa, eu me saboto ali mesmo, que eu fico preocupado com esse outro e quero estar de bem com o outro. Será, meu amigo, será, minha amiga, que isso acontece nos casais? Será que você com sua esposa, ou você com seu esposo, volta e meia a gente acaba sabotando um ao outro, ou colocando até a expectativa em cima daquilo que o outro vai pensar? Nós vamos falar sobre isso logo depois do nosso intervalo comercial. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate, nessa noite falando sobre psicanálise, com o presidente da Sociedade Psicanalítica do Paraná, Dr. Ricardo Baracho dos Anjos, e também com o psicanalista Luiz Cláudio Derruco. Aliás, mostrar mais uma vez aqui, Dr. Ricardo lançando o livro Terapia Psicanalítica Empreendedora, está aqui. Você também pode adquirir, depois nós vamos colocar os contatos para aquisição do livro. Eu fiz uma provocação antes do intervalo, doutor Ricardo, perguntando se nos casais existe muita sabotagem. Será que a gente, às vezes brincando, ou às vezes sem a chamada maldade, a gente coloca, ou até com maldade, porque afinal de contas acontece de tudo no casal, nós sabotamos e colocamos o outro na berlinda? Em outras palavras, nós usamos muitas vezes da nossa forma de expressão para dominar o companheiro ou a companheira? Sim, Luiz. O casamento é encontro de egos, encontro de culturas. E o meu cônjuge pode imobilizar em minha vida alguma coisa que falta em mim. E isso pode me incomodar. E ao invés de eu melhorar com a pessoa, evoluir junto com ela, eu posso ter uma postura de sabotagem, de reprimi-la, de enclausurá-la, para poder não ter a dor da angústia
de ver naquela pessoa o que eu não tenho, o que eu não consigo. Isso acontece muito, a pessoa tem uma postura dominadora por complexo de inferioridade muitas vezes, né? Assim, e quantos casais estão assim, com dominadores e com dominados, colocando todo mundo a sofrer, filhos principalmente, né? E isso acaba levando pessoas à separação ou até à infelicidade? Há muitos, né? Muitos. É normal, tanto no nosso consultório, o consultório do Dr. Baracho, dos colegas também, a gente vê casais que chegam ali, aparentemente chega ali, primeira coisa, chega ali, eu vim aqui porque a minha esposa pediu ou porque o meu esposo pediu. Mas eu não preciso de Eu tratamento. não preciso de tratamento, eu estou bem. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Exatamente, eu estou bem. E no decorrer das sessões, da análise, você começa a ver realmente aquilo que o Dr. Baracho colocou aqui, a gente vê lá em Freud, vem em Lacan, vem Winnicott, que você vê a questão de que as pessoas que estão a sua frustração que eles trazem da sua cultura, do seu ego, acaba sendo a questão que nós falamos aqui da sabotagem, e aí tem aquela questão, né, que você colocou aqui, né, sabota, o que nós colocamos aqui, sabota o marido, sabota a esposa, começa a colocar, né, você está gordo, você não fez isso, você não fez aquilo, e começa essa situação. Lógico que durante o processo de análise, tudo isso vem à tona. E aí são situações N's, que poderiam ser citadas aqui por nós aqui, que são encontradas no consultório, que são encontradas na análise. Mas a principal é exatamente esse conflito de egos. Porque aí tem aquela questão, o meu ego é mais importante que o seu. Eu sou mais importante que você. Né? E aí entra aquela situação. E eu lembro de um desenho que eu gostava muito da nossa época, vou falar assim, né, Luiz, da nossa época, né? Do Tom e Jerry. Né? Claro. Do Tom e Jerry. O Tom e Jerry eu coloco como que é a briga que Freud coloca, que é do id e do superego e o ego no meio, né, que sou eu. Então fica ali o id, né, dizendo, não, olha, você pode, e o superego, não, cuidado, vai devagar, é a lei, né, é a lei. E aí, nessa questão do casamento, o casal tem, porque cada um tem o seu id, o seu superego, que fica ali, um de um lado, outro do outro aqui, falando na cabeça dele, e tem mais o id e o superego do cônjuge, que está falando na cabeça dele, e esse tudo, imagina o conflito que dá. E como conviver com isso, até porque, assim, eu tenho a sensação, posso estar enganado, de que os casamentos antigos, né, a situação antiga, você acabava tendo uma entrega. Quando as pessoas se casavam, aquilo que a Igreja Católica fala, né, você unir. Então era quase que uma entrega realmente de um para o outro. E eu percebo que hoje os casamentos eles são mais superficiais. Ou seja, a pessoa fala, não, eu me caso, vou morar junto, mas a minha vida é minha, dele é dela, e assim, o meu espaço é meu. Há uma separação. Isso é saudável? Olha, é complicado porque a sociedade dos nossos pais, Freud falava que era uma sociedade verticalizada, onde havia a noção da lei, do pai, da regra, da religião, que norteava os seres humanos, né? Hoje estamos num mundo horizontal, onde cada um quer ser o seu próprio rei, Deus, chefe, dono, né, assim? E devido a isso, cada um se impõe no seu ego, naquilo que mais pode e consegue. Então, realmente, temos uma geração que pouco tolera frustrações, né, assim? Qualquer coisa separa, qualquer coisa vai para a casa da mãe, qualquer coisa não consegue. É importante manter no casal aquilo que é de cada um, do seu ego, do seu individual. É importante, sim. Não pode no casal um engolir o outro. Agora você vai mudar porque vai casar. Me anular. Me anular. É complicado anular-se. Mas é complicado também ser um casal muito individualista. O meu dinheiro, o seu dinheiro. Há casais que emprestam com juros para o outro cônjuge dinheiro, por exemplo, né? Assim, se acabou seu dinheiro, o problema é seu. Isso é muito Aliás, sério. eu estou lembrando daquele filme da Angelina Jolie com o Brad Pitt, né? Senhor e Senhora Smith, que eles eram casados, né? Um casal perfeito, maravilhoso, os dois eram assassinos, cada um uma empresa diferente e não sabiam, né? Então. Enfim, hoje os casamentos parecem até uma sátira, Sem mas dúvida. muitos casamentos beiram isso. Para a gente encerrar esse bate-papo, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o livro. O que as pessoas vão encontrar nesse livro? Ela vai encontrar um caminho, uma luz no fim do túnel. A pessoa está mergulhada numa autodepreciação, entende que não tem mais como vencer na vida. Ela tem muita força em dar força às conversas que não acrescentam. Então o livro mostra o quê? Que qualquer pessoa pode empreender. Não é questão de dinheiro, não é questão de estudo, é questão de autoconfiança, de se autorizar. Então o livro mostra isso.
para as pessoas, né? E as pessoas que estão hoje, que nós falamos aqui de casais, falamos de uma série de coisas, mas eu percebo que há muita gente ainda enclausurada, pessoas que têm saúde física, têm uma questão financeira relativamente tranquila, mas estão à beira da depressão, ou se acham depressivas, até porque hoje é uma coisa relativamente comum. Não, eu estou em depressão, né? Estou triste, não, estou em depressão, quero remédio. Essas pessoas também podem encontrar aqui uma maneira também de começar a sair, de começar a evoluir disso? Com certeza. O livro é uma porta que se abre e, é claro, depois com uma terapia, com uma análise, com uma busca após isso. Mas o livro, ele é muito autodidata. A pessoa lê, ela tem essa noção de começar a exercer em si mesma o que ele oferece de ferramenta. Isso e sim. a ajuda profissional, tanto o Dr. Ricardo como o Dr. Luiz, essa ajuda profissional, quando que eu preciso pensar seriamente em procurar um psicólogo, um psicanalista, em procurar um profissional para poder orientar, ou poder falar dos meus problemas? O profissional, o empresário, procura a análise quando ele percebe que ele não está dando conta do mundo pessoal e o mundo profissional. Então, quando percebe que está tudo bagunçado, uma mistura quanto aos lugares, né? Ele, quando a empresa é familiar, por exemplo, ele quer ser o patrão dentro de casa também, com a esposa e com os filhos, né? Então, quando ele percebe que está bagunçada a questão de onde é o lugar dele enquanto patrão e enquanto ser humano, ele tem que mostrar uma pegada firme, empreendedora, realizadora, mas aí ele não abre o coração, não fala, e Freud falava o quê? Quando a boca cala, o corpo fala. Então, quando ele está assim, no limite realmente, sintomas físicos, sintomas emocionais, é a hora de levar para análise essa pessoa, né? E ali as pessoas têm procurado os profissionais? Hoje a procura tem aumentado. Nós estamos vivendo aí o país, né, a globalização de forma geral tem vivido um momento de crise. E na crise surgem exatamente as situações da mistura. Como o Dr. Baracho colocou, a mistura de leva tudo para casa. E aí nesse levar para casa é a hora de buscar o profissional para poder ser... Não, pera lá, eu preciso, voltando àquela palavra que nós usamos aqui, o ponto de equilíbrio. Eu preciso encontrar esse ponto de equilíbrio novamente. E olha, eu digo para vocês, assim, eu sou de uma geração que quando a gente era criança, quando falava que alguém ia ao psiquiatra, né, falava psiquiatra na época, falava, nossa, ele é louco, né? Hoje a ajuda profissional nessa área, ela vem cada vez mais estando presente, né, inclusive em crianças, e tem dado um ótimo resultado, e eu acredito que realmente, com quem tem problemas, tem que procurar. Eu indico para você, meu amigo, para você, minha amiga, fiz também acompanhamento, acho que é muito interessante, e eu indico para você. Quem quiser comprar o livro, onde vai encontrar? Pode me procurar no meu telefone, que também é o WhatsApp, 99994 8568. 99994 8568. Manda a mensagem ali. Código 43? 43. A pessoa se identifique, eu me entendo com ela e tratamos as questões sobre entrega, pagamento, e a gente se resolve quanto a isso. Olha, quero agradecer muito a presença do Dr. Ricardo Baracho dos Anjos, psicanalista, presidente da Sociedade Psicanalítica do Paraná. E a gente, é claro, em outras oportunidades vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque eu tenho certeza muitas pessoas estão precisando. Dr. Ricardo, seja muito bem-vindo. Agradeço muito a oportunidade, Luiz. A ti também. Obrigado, prazer todo nosso. E também do Luiz Cláudio Derroco, nosso querido companheiro, colunista nosso aqui, comentarista aqui do Pauta em Debate. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Luiz. Obrigado, o telespectador que sempre está com a gente acompanhando aqui. Eu agradeço muito. E olha, falando em coisas boas, né? Agora eu vou falar de uma coisa muito boa para você. Nós vamos mostrar para você, dar uma dica de como morar muito bem aqui em Londrina. Vamos falar de uma coisa boa. Aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona.
Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na São Euquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Agora a gente vai para o intervalo, mais um intervalo, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo e agradeço a sua audiência, o carinho da sintonia. Você fica agora com o Jogo do Poder aqui na CNT. Boa noite, fique com Deus. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.